Meus amados, já estamos metade da lição, são 7. Esta agora 6. E estamos estudando homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pastor Elinaldo Renovato. Pastor Elinaldo Renovato, pastor jubilado lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte, foi o comentarista desse trimestre, sendo o segundo trimestre de 2026. E hoje encerra a participação da vida de Abraão. Abraão, ele agora, nessa lição de hoje, também termina a última prova na vida de Abraão. Observamos, tivemos 6 comentários anteriores, voltados falando sobre o chamado de Abraão. E agora, hoje, encerra a participação dele e já começa falando agora do segundo patriarca, que é Isaac. Nesta lição aqui nós teremos a oportunidade de refletir sobre a provação de Deus na experiência do patriarca Abraão. Compreender que o sacrifício exigido por Deus, ou seja, para demonstrar tanto a soberania de Deus e como fazer Abraão. Aqui nós vamos ver o amor de Deus nunca pode ser substituído por suas bênçãos. O amor de Deus, ou o amor a Deus, nunca pode ser substituído por suas bênçãos. Abraão nos ensina como encarar e tratar as provas de nossa vida para a glória de Deus. Esta é o propósito, a proposta desta lição. E vamos ver que, como vemos aqui, que Deus pôs Abraão à prova. E tem a palavra aí no primeiro versículo da leitura bíblica, se tentou Deus. Não, Deus não tenta ninguém. Deus prova. Primeira coisa, nós precisamos saber o que é prova. E saber diferenciar provação de tentação. Nós sabemos que provação é aquilo que atesta a veracidade ou autenticidade de alguma coisa. Isso é prova. No hebraico, essa palavra ela é nazá, que significa testar, provar, examinar, pôr à prova, fazer uma tentativa. Na maioria dos contextos dessa palavra, nash, tem a ideia de testar ou provar a qualidade de algo ou alguém. E às vezes por meio de adversidades, dificuldades, e em geral, como nós já falamos aqui, ela fala de provar. Essa palavra ela aparece 42 vezes no Antigo Testamento. Então nós precisamos saber o que é provação e o que é tentação. Nós sabemos que tentação é um aspecto negativo. A tentação é totalmente diferente de provação. Enquanto a provação ela tem um sentido de aperfeiçoamento, de crescimento do crente.
E ela visa, e aqui a tentação, ela visa a queda, a destruição, o afastamento de Deus. Isso é a tentação. E aqui, esse tipo de tentação jamais tem origem em Deus. Mas o inimigo, que incita a concupiscência do homem. Aí vem a concupiscência dos olhos, da carne, soberbo da vida. Então ele trabalha nessa área para tentar o homem. Quando o desejo do mal se levanta na mente, não para aí. A cobiça, o que ela faz? Ela dá à luz o pecado. E o pecado produz a morte. E a morte, assim, é produto, como fosse causado o término do pecado. Quanto que a aprovação, ela já é o aspecto positivo. Aprovação, o que é aprovação? Ela também é um sentimento. Ela é uma angústia ou uma tribulação que tem por objetivo levar o crente a uma experiência mais profunda com Deus. Então, toda vez que somos provados, é Deus querendo que nós tenhamos mais intimidade com Ele, para que nós tenhamos mais experiência com Ele. Melhoramos o nosso relacionamento com Ele. A aprovação nas Escrituras, ela tem em vista com aquilo que atesta a veracidade de algo. É o processo pelo qual se afere a legitimidade de uma intenção ou fato. Dito isto, nós vamos ver que Abraão, ele vai passar agora pela 10ª prova. Abraão, em toda essa trajetória, desde o chamado dele, até essa lição de hoje, ele passou por 10 provas. Qual foi a primeira prova de Abraão? Alguém pode me dizer? Sair do meio da parentela e peregrinar como estrangeiro numa terra que não era sua, só tinha promessas. Segundo, foi para uma terra que saiu de uma terra boa, de Harã, e quando chega em Canaã, vem a fome. Foi a segunda prova dele, que foi quando ele desceu ao Egito, né? Em busca de viveres, e foi aonde ele passou por essa prova. A terceira prova de Abraão foi a violação dos direitos humanos que os egípcios levaram Sara a Faraó. Isso aqui foi, mas não chegar no lugar, o cara tomar a esposa e levar, tirar dele. Então isso aqui foi a terceira prova de Abraão. A quarta prova de Abraão foi aquela luta com aqueles 4 reis para resgatar seu sobrinho Ló. Ele pegou 318 homens lá, trabalhava com ele, e vai vencer aquela batalha, resgatar o seu sobrinho. A quinta prova foi aquele ato impensado de tomar Agar como esposa. Ali foi a quinta prova de Abraão. Tomar Agar como esposa, e depois que perdeu toda a esperança de ter um filho com Sara. Aí ele aceitou, foi uma prova terrível, que ali começou um conflito na família. A sexta prova de Abraão foi ser circuncidado há já quase 100 anos de idade. A circuncisão era feita no 8º dia nascido, uma criança. Agora você imagina um homem de 90 anos passar por um processo sem anestesia, não? E ele submeteu essa...
ruim de corte, né? E se fosse essas facas que tem hoje aí, mas estileto, alguma coisa, bisturi, mas naquele tempo não era pedra. Foi por isso que eu falei aqui numa lição dessa passada, que os filhos, Simeão e Levi, se aproveitaram do povo lá de Siquém, que estava circuncidado, quase não podia nem andar, e ele fez aquele extermínio lá, né? Aproveitou essa ocasião. A 7ª prova de Abraão foi outra cidade, de Abimeleque, né? Sara era bastante cobiçada, né? Quando ele chegou lá na terra dos filisteus, tomaram Sara, e foi quando Deus ali intercedeu. Em todos esses casos, Deus intercedeu, tanto lá no Egito, como lá no meio dos filisteus. A 8ª prova, que foi terrível, que foi a despedida de Agar. Agar teve que sair quando ali com Isaac e andando errante ali do deserto, quando ele teve que mandar ela embora, porque houve aquele conflito de Sara, dos 2 meninos, menino já 14 anos, outro, e aquela zombaria, Sara não suportou e mandou que Abraão mandasse ela embora. Ali já começou outra situação, uma prova terrível, que alguém despediu um filho, e não despediu ele com a herança, com nada, simplesmente um odre d'água e um pão, né? Foi que ele levou nessa viagem. A 9ª prova, que também a primeira foi mandar a Agar embora, e a separação do filho, né? Que a 9ª, a separação de Ismael, ou seja, imagina o amor que ele tinha por aquele filho, e agora separar dele. Esse foi a 9ª prova de Abraão. E agora, essa de hoje, a 10ª e última prova na vida de Abraão. Nós vimos aqui nessa verdade prática, dizendo: Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Fé e a confiança absoluta na fidelidade de Deus. Aqui nós já vamos ver, sempre em todo chamado, em toda história, fé e obediência andam juntos. Não tem como separar. Fé e lealdade, ela anda junto. E agora nós vamos ver aqui Abraão, um homem agora realizado, estava. Seu filho já estava na idade jovem, que é o que imagina que Isaac, alguns historiadores dizem, não, que Isaac tinha 16 anos nessa época. No Talmud, que é um histórico dos judeus, isso não está na Bíblia, ele tinha aproximadamente 25 anos de idade, quando aconteceu esse episódio. Abraão realizado por quê? Da sua descendência, Deus tinha operado um milagre, vendo que Sara era estéril, na idade de 90 anos, dá à luz um filho. Esse filho, Deus mesmo disse que era o filho da promessa. Ele agora disse: a minha continuidade está garantida, eu preciso agora só instruir ele, para ele não perder os princípios, para ele permanecer fiel ao Senhor, para o cumprimento da promessa. Abraão estava realizado. Ele agora está aguardando o momento da sua chamada e da sua companheira, e o filho dá continuidade. Quando chega agora essa última prova, Deus observando, Deus conhecia Abraão. Conhecia ou não conhecia? Conhecia. E para que Deus queria provar Abraão? Era para ver se realmente era, não era para demonstrar para o próprio Abraão. Era para mostrar para o próprio Abraão a sua fé. Se a fé realmente estava amadurecida. Porque a fé é um processo. Se nós formos olhar para o que Salomão escreveu lá em Provérbios 4:18, ele diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Se pegarmos isso aqui, podemos aplicar a fé, que a fé ela é crescente. A fé ela vai desenvolvendo. E aqui agora Abraão, já
com aproximadamente seus 140 a 150 anos de idade. Porque quando ele estava... 150 não, 130 por aí assim, no máximo. Alguns historiadores têm essa ideia que ele tinha essa idade. E se o menino tinha 127 anos, ele teve ele com 100, é entre 125 a 130 anos. Nunca podemos afirmar datas se não temos ela registrada diretamente na Bíblia. Ela é suposição. Ele agora, Deus chama ele. E aqui na introdução vai dizer o seguinte: Deus dirigiu, olha só, Deus dirigiu Abraão a sair da sua terra, do meio dos seus parentes. Nós já vimos todas as lições para trás, esse chamado, para uma terra que ele não conhecia. O patriarca, o que ele fez? Obedeceu sem questionar. Deus mandou, ele saiu. Onde é que está indo? Não sei para onde eu estou indo, mas eu estou indo que Deus mandou. Estou indo na direção dele. E não tem coisa melhor na vida do que andar na direção de Deus. Os nossos passos, eles só têm sentido se estiver na direção de Deus. Mas a maior prova ainda estaria por vir. O Todo-Poderoso chamou Abraão e lhe pediu algo muito difícil. A gente analisar hoje a Bíblia escrita, porque já vemos o texto, o contexto, é fácil a gente entender. Agora imagina para um pai, Deus chegar e pedir ao filho, como nós vimos aqui na leitura em classe, quando diz, toma agora o teu filho, aí repete, o teu único filho, Isaque, deu nome, Isaque, a quem amas. Deus sabia do amor de Abraão por Isaque. Aqui não entra Ismael, que não está dizendo assim, o teu único filho. Por que ele falou teu único filho? Porque é o da promessa. Aqui ele está falando no sentido da promessa que Deus havia feito de começar. Do casal. Então, por isso que ele disse, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Aí diz, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. O que Abraão fez? Dentro dessa prova difícil, só concluindo aqui a introdução, uma resolução jamais vista até então. Ninguém nunca tinha acontecido isso. O patriarca deveria tomar o seu único filho, o filho da promessa, a quem ele amava, e oferecer em holocausto ao Senhor. Holocausto, ali era o animal era degolado, e queimado. Além de degolar, era colocado ali no holocausto, ali preparado, e ser queimado, virar só cinza. Daquele sacrifício, o holocausto era isso. O holocausto queria que o sacrifício ele fosse morto e fosse queimado. Esse era o sentido do holocausto. Aí ele vai dizer, Abraão não hesitou, não negou em fazer tudo que o Eterno havia pedido. Deus estava colocando o patriarca à prova. E o que vamos ver, estudar nessa lição. Então Deus colocou ele à prova. Agora, precisamos nós entender um negócio aqui. Que Abraão nessa época não era mais aquele Abraão da fé vacilante. Quando Deus disse, Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Não era aquele Abraão antes, vacilante, de mentir, dizer que Sara era sua irmã, por 2 vezes. Não era mais aquele Abraão. Aquele Abraão agora estava amadurecido. Aqui é uma fé absoluta. Quando se chega ao nível de uma fé absoluta, é quando você confia inteiramente em Deus. É o homem dirigido por Deus.
guiado por Deus, não mais pela vontade própria, mas pela vontade de Deus. É esse estágio que estava Abraão. E agora vamos para o primeiro ponto. Abraão tem a sua fé provada. Já falamos que é a aprovação. Subponto: Deus manda Abraão sacrificar Isaque. Nós sabemos que o nascimento de Isaque foi um milagre, totalmente fora do contexto humano, da capacidade humana, mas um milagre da parte de Deus, porque ela não tinha condição mais de gerar filho aos 90 anos. E Deus permite que ela gere um filho. É estéril. Dois problemas grandes aí. Era estéril e era idosa. Não tinha condição nenhuma, pela ciência, dela ter filho. Mas Deus sobrepõe a ciência. Deus vai além da ciência. E ele, pelo seu poder miraculoso, quando ele traz a notícia, ainda lá nos Carvalhais, que aparece aqueles senhores lá, personificados, que diz que ela vai ter daqui a um ano, ela estaria amamentando. Ela riu, né? Aí quando ela riu, ela tentou negar, senão não riu. Aí disse: há alguma coisa impossível para Deus? Interessante que essa palavra, alguma coisa impossível para Deus, no original, isso impossível, tem alguma coisa que venha chamar a atenção de Deus? Que Deus venha admirar, que ele não pode fazer? É como nesse sentido. Então, para Deus não tem nada impossível para ele. Tudo é possível a Deus. Aqui, ela sabendo que foi um milagre. E aquela criança, não tenha dúvida, que ela alegrou o coração dos seus pais. E já de idoso, vendo aquela criança ali, e saber que era fruto deles, andando. E acompanhando toda a fase daquela criança. E não tem coisa melhor do que você acompanhar a fase dos seus filhos. Não perder nenhuma fase dela. E eles tiveram esse privilégio de, já idade avançada, cuidar de uma criança. E passou aquela fase, como adolescente, seus pais certamente, diz o comentador, desejavam ver feliz e próspero, para que tudo o que Deus havia prometido viesse cumprir. Então eu estava debaixo dessa promessa, como eu falei no início, na introdução, aguardando o cumprimento dessa promessa. Só estava ali passando as instruções, porque Isaque logo deveria constituir uma família e deveria casar, para assim dar continuidade como a promessa que seria pai de nações, de multidões. Então, aqui já está aguardando esse momento. Mas o impensável aconteceu. Deus chamou o patriarca e determinou, que foi uma determinação de Deus, que ele sacrificasse o seu único filho na terra de Moriá. Interessante que Abraão, quando Deus falou isso com ele, ainda de madrugada, chama 2 servos, Isaque, e vai nessa luta. Eu acredito que ele tenha falado para Sara: somente nós estamos indo ali adorar o Senhor. Porque ele disse que ele não falou para Sara, o que ia fazer. Certamente, por que ele não falou isso para ela? Onde que Sara ia aceitar seu filho ser sacrificado, ser oferecido como holocausto? Ela não ia aceitar isso nunca. Amor de mãe, jamais ia falar. E aqui, o que nós tiramos aqui? Tem situações que aqui, o que eu aprendo aqui, que tem coisas, como comentou o comentador aqui, aprovações em nossa vida, que não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o cônjuge, pois não seremos a vez compreendidos. O que é isso aqui, amado? Proteção da família. Tem coisa que você vai proteger a sua esposa,
Tem coisa que você está falando que você não vai dizer que ela não tem estrutura para aquilo. Ela não vai suportar até um piripaca aí, um AVC, alguma coisa, que ela não suporta aquilo ali. Tem coisas que nós temos que guardar conosco. Tem situação que você tem que guardar. Eu não estou falando de coisa errada. Até porque coisa errada não cabe ao céu de Deus. Eu estou falando de situações da nossa vida. Que nós precisamos ter estrutura para proteger a família. E você vai compartilhar, a família não tem estrutura. Desaba todo mundo. E aí é onde você, o seu esteio, o seu equilíbrio. E precisa ter, como líder, você precisa ter essa estrutura. Suportar sozinho. Quando passar o problema, a situação, você pode até compartilhar. Depois da benção. Mas a situação você tem que aguentar sozinho. Foi aqui, a orientação é aqui nesse sentido. É de proteger. A proteção da família. Ele não falou isso para ela. E foi. Porque Abraão obedeceu sem questionar. Ele não foi questionado. Mas Deus, como é que é o negócio? Você me faz uma promessa, eu já me dá esse menino, e agora você pede ele para me sacrificar esse filho. Senhor, o que você quer de mim, Senhor? Que prova é essa? Já passei por 9 provas, agora mais uma. Ele não questionou. Não discutiu com Deus. Simplesmente ele mostrou que era um homem de fé. No mais profundo dessa expressão. E qual que é essa fé? Fé absoluta. Não era uma fé vacilante. Uma fé que permeada de dúvida. Não. Aqui era uma fé completa em Deus. De conhecer quem era Deus. Você conhece quem é Deus? Porque quando se conhece quem é Deus, você descansa. Senhor, eu sei do teu poder. Isso aqui para mim é impossível. Mas para ti não. Eu vou obedecer. Levantou-se pela manhã, preparou o animal, chamou os seus 2 servos para acompanhar e chamou Isaac para a viagem. Levou já tudo preparado, a lenha, acaba organizado. Preparar a lenha aqui tem um sentido de organização. Ela levou tudo organizado para a lenha, para o altar do sacrifício. E foi para o lugar indicado por Deus. Saiu na direção de Moriá. Quantos dias? 3 dias. Agora você imagina aquela viagem como ia o coração de Abraão. Às vezes, como ser humano, que ele era, imperfeito, assim como nós somos, Kiko lá pensava, vou sacrificar meu filho. E agora? Mas no mesmo momento, a fé dizia, Deus tem o poder de ressuscitar das cinzas. Né? Porque o holocausto só ficaria cinzas. Ele tem o poder de ressuscitar das cinzas. Então, aquela viagem de 3 dias foi uma viagem silenciosa. Observe que não ia contando história, dialogando, conversando. Meu filho, nós vamos lá, porque... Não. Ele ia em silêncio. Concentrado em Deus. É igual a gente tem dia que quando você vai preparar estudo, você fica o dia todo concentrado. Minhas terça-feira de concentração. Eu estou ali ligado no que eu vou falar. O que precisa, que Deus colocou no coração. Você passa o dia concentrado ali. Orando, jejuando, para ver se sai alguma coisa. Essa concentração, ela é importante. Tem situação em que você fica concentrado. Ali é orando em espírito, falando com Deus. E ele nessa viagem, nessa trajetória, foi isso. Ia conversando com Deus. Abraão confiava em Deus. Por isso disse aos seus ajudantes. Aqui onde está o chave. Começa aqui demonstrar a fé de Abraão. Como é que começa a demonstrar a fé de Abraão? Está lá no versículo 5 da leitura bíblica em classe. Vamos ver lá? Vamos voltar? E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui, cuidando do jumento. A servir meio para cuidar do jumento, né? E eu, e o moço. Quem é esse moço?
Isaque. Iremos, aqui está no plural, é isso? Iremos até ali e, havendo adorado, tornaremos a vós. Aqui é onde está a conclusão da fé. Porque está aqui, tornaremos, ou seja, nós vamos junto e nós vamos voltar junto. Mesmo que ele sacrificasse o seu filho, mas ele acreditava que Deus ressuscitaria ele novamente. Se nós vamos, adoramos e retornamos. Ele não disse, eu retornarei, não. Ele disse, nós retornaremos. Aqui já há a demonstração da fé que Abraão tinha. Ele estava igual Pedro, dormindo lá na prisão. Porque Pedro estava debaixo de uma promessa que Jesus tinha feito para ele. Não lembra que quando Jesus disse, tu me ama, Pedro? Cuida das minhas ovelhas. Só, Pedro, vai te chegar dia que tu não vai andar com alguém, vai te conduzir. Alguém vai te levar. Porque ele ia chegar à velhice. Então ele estava debaixo dessa promessa que Jesus tinha feito para ele. Por isso ele dormiu lá na prisão. Ah, mas não, cara, que vai morrer no dia seguinte, lá preso e dormindo, né? Então Pedro estava dormindo. Então estava igual a Abraão, como o presbítero Fraga falou. Ele estava confiante na promessa que Deus havia feito. Ele rodou a palavra, tornaremos a vós. Então Abraão, nós sabemos que Abraão não era perfeito, porque não existe perfeição no ser humano. Estamos caminhando para isso, mas isso só vai acontecer na consumação da salvação. O patriarca, como eu falei, não era perfeito, ele havia mentiu lá para Faraó, que Sara não era sua esposa, e também aceitou fazer aquele plano de Agar, ser mãe do filho, da promessa. Porém, a sua confiança em Deus, ela era inquestionável. Ele era inquestionável e inabalável. Paulo, escrevendo os Romanos, ele testifica dessa fé de Abraão. Ele confiava, a fé que Abraão tinha em Deus. A prova que ele estava sendo submetido, ela ia contribuir para quê? Para aperfeiçoar o seu caráter e tornar a sua fé ainda mais viva e fundamentada. Porque Deus trabalha para moldar as nossas vidas. Ele aperfeiçoa o nosso caráter e fortalece a nossa fé, aviva a nossa fé. Porque quando a nossa fé ela se torna vacilante, é um perigo para nós. Abraão tornou-se pai da fé. Não existe essa palavra na Bíblia, mano. Pai da fé. Mas abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 4, versículo 11. Pai de todos que crê. Então, baseado nesse versículo, é que é extraído essa frase. Pai da fé. Então, baseado nesse versículo que nós chamamos Abraão de pai da fé. Baseado exatamente por Paulo registrando sobre isso, que ele se torna pai de todo aquele que ele crê. Ou seja, todos que têm a fé, ele seria o líder de todos que têm fé em Deus. E por isso foi forjado pelas muitas aflições. Agora você imagina, amados, o que Abraão passou, as provas que ele passou para chegar a esse ponto dessa fé absoluta em Deus. Então Deus trabalha nas nossas vidas. Tem provações que vêm, e a pessoa diz, por que, Senhor? Não questionamos, só pedimos graça para nós suportarmos, porque Deus trabalha com propósito. Deus não trabalha com lógica. Deus não trabalha por acaso. Ele trabalha com propósito. E Ele tem os seus propósitos de nos provar, para nos aperfeiçoar, moldar, lapidar as nossas vidas. Porque nós não somos perfeitos. Enquanto estivermos abaixo da terra, Deus vai estar trabalhando nas nossas vidas para esse aperfeiçoamento. Amém, amados? Segundo ponto. Promessa confirmada. Primeiro subponto, Abraão não negou o seu único filho.
essa atitude aqui, ela agradou profundamente a Deus. Porque devemos amar nossos filhos. Nós amamos nossos filhos. Presente de Deus, herança do Senhor. Mas não podemos amar mais a Ele do que a Deus. Foi exatamente isso. Você observa que Abraão, antes de Isaac nascer, era um altar para cá, era um altar para ali. Depois que Isaac nasceu, só teve aquele sacrifício no dia da desmama dele. Só houve aquela fé. Depois você não vê mais Abraão falando em altar. E senão agora está tudo resolvido, está tudo pronto, a promessa foi consumada. E agora? Aí Deus vai e diz, não, tu está amando muito esse menino. Tu precisa amar mais a mim do que a ele. Aí ele falou, agora, essa atitude dele, não negar o menino, agradou a Deus profundamente. Ainda que Abraão tivesse recebido a promessa de ser pai de muitas nações, seria algo extremamente doloroso, traumático, oferecer o próprio filho em sacrifício ao Senhor. Até porque isso não era costume. Deus não queria esse menino no sacrifício dele, não. Deus nunca aceitou sacrifício de humanos. Mas Deus queria só provar. Porque lá oferecia. Os cananeus faziam isso. Aí ele disse, mas se Deus agora copiando a cultura dos cananeus, os cananeus faziam isso. E o povo de Israel copiou isso tempo depois, na época dos reis. Nós vemos Manassés, oferecia ao deus Moloque, que é o deus pagão, deus de lá. Os Baal também oferecia isso. E Abraão agora, diante dessa situação, para oferecer esse sacrifício, seu próprio filho. Mas Abraão, ele se dispôs a obedecer a Deus. Ele poderia muito bem negar. Ele poderia muito bem dizer assim, não, Senhor, esse aqui não. Olha, eu tenho feito muito a tua vontade, eu tenho andado na tua presença, mas esse aqui não. Não, ele não questionou. Mesmo sabendo que o seu filho era o único da promessa. Mas ele foi fiel. Ele fez pela fé, crendo que Deus poderia até dos mortos ressuscitar. Abra a Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Vamos ler acho que o 17. Aqui, o escritor dos Hebreus, ele concordou que Isaac ele foi oferecido. Fisicamente, não, pela fé. Pela fé, conclui que ele ofertou Isaac como sacrifício. Pela fé. Ele aqui, a fé de Abraão, era tamanho de Deus, que ele oferecendo o filho, a fé dele alcançou a ressurreição dele novamente. O texto deixa isso bem claro. Deus viu a obediência de Abraão. Depois que Abraão constitui o altar do sacrifício, agora aqui, aprendemos outra coisa aqui. Isaac era um menino obediente também. Que a gente vê só a obediência de Abraão. Mas Isaac era obediente. Por que Isaac era obediente ao pai? Porque ele confiava no Deus que seu pai servia. Ao ponto de um jovem com 25 anos aí, e dá 27 anos, que é como diz o Talmud, tinha força, um homem de cento e poucos anos. Eu vou ser deitar aí, não, meu pai, que é isso? Vou ser morto nada. E aí, corria, meu amigo, fugia. Não ia aceitar, não. Sabendo que vai morrer, para que é o jovem que faz isso hoje? Nunca. Teve fé. Quando foi que ele produziu essa fé, Isaac? Quando Isaac disse, eu estou vendo, papai, a lenha e o cutelo. Cadê o cordeiro? Esse Deus para si proverá. Ali foi que a fé de Isaac confiou em Deus. Não, é como Abraão disse, meu filho, fica tranquilo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Tá? E ele disse, deitou-se sobre ele e levantou
Ele deitou ele e amarrou, né? A Bíblia na leitura deitou e amarrou. Ele levantou o cutelo para imolar o seu filho. Aí o versículo diz assim: Deus o aceitou o seu gesto como tendo cumprido, só o gesto, tendo cumprido o que dele havia requerido. Só em levantar a mão, para Deus já estou satisfeito. Já para mim já está resolvido o problema. Já está cumprido aquilo que eu te pedi. E renovou as promessas que já lhe fizeram antes. Vamos ver, abre sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 22. E o versículo 15 ao 18, esses 3 versículos. Aqui está renovando a promessa que ele tinha feito ele lá no capítulo 15, né? No capítulo 15 ele tinha feito essa promessa, agora ele renovou ela. Depois dessa prova de fé, Deus renovou a promessa que havia feito a Abraão. A promessa de ser uma grande nação, aqui ela se cumpriu. Nós sabemos que o povo judeu, ele teve origem em Abraão e cumpriu essas promessas divinas. 3 promessas estavam aqui dentro de Abraão, de Deus fez. A primeira Abraão, depois Davi e Jesus Cristo. Então esses três homens havia essa promessa, porque a descendência de Abraão e Jesus Cristo, como fala, da descendência de Davi, né? A Bíblia fala desse, até porque o trono de Davi é Jesus que vai ocupar ele no governo milenial. Então aqui estava cumprindo essa promessa. Pai de muitas nações. Jesus era descendente de Abraão e nele todos podem ser agraciados. Com o quê? Com a salvação. Porque Abraão foi o primeiro gentio a ser salvo. Abraão. O primeiro gentio a ser pregado o evangelho foi Abraão. E quem pregou? O próprio Deus. Deus quem pregou para Abraão. E aqui as escrituras mostram que era necessário que Jesus Cristo, o Filho, se fizesse semelhante a quem? A descendência de Abraão. Por que era necessário? Para que Jesus se fizesse semelhante à descendência de Abraão, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote do povo judeu, para expiar os pecados do povo e interceder e socorrer os que são tentados. Então, adiante da promessa de Abraão, ela veio se cumprir em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele veio da descendência de Abraão. E foi isso que Jesus fez no seu ministério, foi exatamente socorrer. E aquele estava perdido, salvar através do seu sacrifício vicário. Então a promessa se cumpriu no momento que Abraão somente levantou a mão. Foi quando o anjo bradou, chamou Abraão, e ele disse que ele não fizesse aquilo, porque a atitude dele tinha agradado a Deus. E agora vamos para o terceiro e último ponto, que Abraão, vimos aqui que ele ofereceu seu filho Isaque. Isaque, o filho obediente. E a gente falou sobre a obediência de Abraão, e aqui ele fala agora sobre a obediência de Isaque. Ele acompanhou seu pai naquela caminhada para ser oferecido como holocausto a Deus. Não sabia o que estava prestes a acontecer, mas obedeceu o pai. E hoje, infelizmente, estamos vivendo dias que os filhos, o pai fala uma coisa, ele fala 10. Uma palavra ele repete 10. Não tendo mais aquela obediência de respeito, de honra para com os pais. E seu pai mandou que ele subisse no altar e o amarrou para ser imolado. Isaque, como eu falei, poderia ter reagido, sendo jovem. Não,
permitir que ele acontecesse aquela situação, aquele ato. Então hoje nós estamos vendo essa dificuldade até dos jovens viver a fé do pai, de admirar a fé do pai que ele tem em Deus. Ele confia mais na lógica do que ele faz do que a vez ter fé. E nós temos essa responsabilidade de produzir fé nos nossos filhos. Como é que nós produzimos fé nos nossos filhos? Que nem vez nós podemos criar nossos filhos, não é só com sim, sim. Tem um sim e tem um não. Porque se dissermos só sim, sim, no dia que você disser não, a casa cai. Às vezes, meu menino pedia algo, pai, eu quero algo. Eu digo, vou orar, para Deus abrir as portas e vai dar certo. Eu sabia que às vezes eu estava até com aquilo que ele pedia, podia atender naquela hora. Mas eu tinha que produzir fé neles. Eu disse, vou orar, para Deus abrir as portas. Quando chegar um dia, meu filho está aqui. Papai, Deus abriu a porta, eu já abriu a porta. E com isso ele foi crescendo dessa maneira que não tinha nada fácil de pegar e já automaticamente nós vamos orar. Porque passa a compartilhar, você passa a compartilhar com seus filhos a sua fé, a fé que você tem em Deus, ensinando para os filhos que Deus é o provedor de todas as coisas. Mesmo que nós trabalhamos, mas é Deus que abre porta, é Deus que abençoa. E isso é responsabilidade nossa passar para nossos filhos. E foi exatamente isso aqui que Abraão passou para Isaac, porque nós vemos aqui que era um jovem de fé. Como é que está a fé dos jovens hoje? Quando o seu pai disse, Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. E ele, o que aconteceu? Ele creu. Ele acreditou em Deus. Isaac acreditou e submeteu-se tudo que seu pai lhe ordenara, até ser amarrado no altar para ser imolado. Isso é obediência. Obediência irrestrita. Uma obediência que ela tem como bênção de longevidade. Obediência como tem de receber as bênçãos do Senhor Deus. Aqui, quando levantou a mão, que Deus bradou dos céus, que olhou, o cordeiro estava lá, com o chifre enrolado no cipó. E se Deus proverá, Deus tinha provido. Que é muito fácil falar, o Jeová Jireh, né? O Deus da provisão. Mas se nós temos essa fé mesmo, de confiar, que Abraão foi no silêncio, né? Mas ele estava confiando no Senhor. Porque ele diz, mesmo que Deus mate, ele tem o poder de ressuscitar. E quando ele olhou, estava o cordeiro. Ao oferecer o sacrifício daquele cordeiro, porque aqui tanto Isaac como esse cordeiro tipifica o Senhor Jesus. Porque Isaac, os hebreus entenderam que ele foi sacrificado. O menino que foi obediente. Assim como Jesus foi obediente ao Pai, de ser sacrificado em prol da humanidade. Isaac não foi sacrificado literalmente, mas a fé de Abraão sacrificou ele. Ele ressuscitou. E o cordeiro que foi oferecido naquele momento lá é exatamente a figura do Senhor Jesus, que foi o cordeiro que morreu no nosso lugar. Aquele cordeiro que morreu no lugar de Isaac é a figura de Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar. Quantos entenderam, pode dizer amém? Amém. Então, aqui ela tipificava o Senhor Jesus. Aí agora veio a morte de Sara. Aqui encerra a história de Abraão. E quando diz a morte de Sara, depois de passar por tantas provas da sua vida, Abraão viu a sua querida esposa, Sara, partir para a eternidade. Todos nós estamos sujeitos a isso aqui. Ou nós primeiro, ou esposa, estamos sujeitos a isso aqui. Ela teve uma vida longeva, pois morreu a única mulher que é registrada a idade na Bíblia, que ela viveu, só Sara. Nem outra mulher mais é registrada na Bíblia quantos anos ela viveu. Ela viveu 127 anos. E quando ela morreu, Abraão não tinha terra. Ele
não tinha um local para enterrar. Foi quando ele foi ter estava em Hebron, né? Arba Hebron. E ele foi ter com os filhos de Et, né? Para pedir um local para sepultar a sua esposa. E os filhos de Et tinham Abraão num conceito muito alto, né? Como eles tratavam Abraão como alguém tão importante, alguém que se destacava dos demais, um conceito bastante elevado. Aí a pergunta, como é que está o nosso conceito na sociedade que nós vivemos? Diante daqueles que nos cercam, diante daqueles que nos vê no dia a dia, qual o nosso conceito? Porque o conceito de Abraão diante dos filhos de Et era elevado. Aí ele chegou e se prostrou diante dele. Olha o homem Abraão, ele não tinha um palmo de terra ali. Tinha estar debaixo de uma promessa, mas ele não tinha ainda adquirido a terra. Aí ele foi lá, se humilhou diante dos filhos de Et. E Et disse, não, nós não vamos vender terra para você. Você pode escolher lugar para sepultar a sua esposa, está aqui. Depois você pode olhar no capítulo 23 de Gênesis, que vai estar lá, está antes aí. Aí Abraão, humildemente e sincero, Abraão agradeceu os filhos de Et e inclinou-se diante de todos, mas fez outro pedido. Ele tinha preferência por outro local. Aqui ele pediu, ele comprou, ele não queria dar, ele comprou um pedaço de terra em Macpela. Macpela se tornou o local do sepultamento de Sara e de toda a descendência de Abraão. Seria em Macpela. Aqui em Macpela foi o local que ele escolheu. Ele não aceitou ser doado. Ele foi, ofereceu e comprou aquele local. E comprou por devido preço. Abra sua Bíblia aí. Livro do Gênesis, capítulo 23. Então ele comprou aquele local lá, se tornar o local de sepultar. Ali foi sepultado Abraão, ali foi sepultado Sara, Jacó, Isaac também foi sepultado lá, Rebeca. E Jacó, quando ele morreu, estava lá no Egito, vieram trazer ele para ser sepultado em Macpela. E José disse que quando o povo saísse de lá, não era para deixar os ossos dele lá no Egito, era para trazer para aquele local. Ali foi a terra que eles comprou. Está diante de uma promessa, mas ele teve que comprar aquele ali. Dentro dessa lição, destacar alguma coisa, uma aplicação aqui, que lá no Moriá foi o lugar do sacrifício de Abraão a Isaac. A gente vê muitos pregadores querendo atribuir esse texto aí na aplicação. Sacrifica o teu Isaac, dá teu Isaac. Esse tirador de oferta, não tem? Eles usam muito esse aqui para entregar o Isaac, sacrificar. Mas eu não conto respaldo para isso não, tá? O que eu entendo que Moriá, às vezes é o lugar do sacrifício. De alguma situação da nossa vida, que às vezes nós temos que passar pelo Moriá. Mas sabendo que no Moriá também tem a vitória. Todos que passam pelo Moriá têm uma certeza de que vamos retornar vitoriosos. Amém, amados? E que na nossa vida estamos sujeitos aos intempéries, passar pelas lutas, pelas provações, mas todavia, o projeto de Deus é o aperfeiçoamento da nossa fé. Amém? Então agora, a partir de domingo que vem, já começa agora a falar sobre Isaac. E a história de Abraão, ela encerra aqui. Ele morreu com 175 anos, se não me engano. Ele vivenciou, veio Isaac, o casamento de Isaac com Rebeca. Ele vivenciou ainda pela idade dele, porque Isaac também casou com uma mulher que era o quê? Estéril. Ele orou quantos anos para ela dar a luz? Alguém sabe? 20 anos. Ele casou com 40 anos de idade, com uma mulher estéril, e
ela era estéril, orou 20 anos, e quando nasceu veio gêmeos, né? Veio Esaú e quem? O outro? Jacó. Veio esses dois. Dentro do ventre dela já havia uma profecia. Tinha duas nações, né? Tinha duas nações dentro do ventre dela. Era a descendência, a continuidade da promessa, da vinda de Jesus, o povo judeu, mas tinha outra nação. E qual que era a outra nação? Os edomitas, que era de Edom. Porque Esaú era, nós vamos ver na coisa das lições, ele era vermelho. E aí por isso que a palavra Edom se tornou um grande reinado lá de Sei, né? E dessa descendência. Então, Abraão, pela idade dele, os 175 anos que ele viveu, o historiador acredita que ele viu ainda seus netos. Daí, quando ele ficou viúvo, que a Sara morreu, ele casou com Queturi. E ele teve outra geração, que pressupõe foi 5, foi 6 filhos. Ele foi 6 filhos, né? 6 filhos. Que veio, um deles chamava Midian, que veio a descendência dos Medianitas, que era do sogro de Moisés. Lá em Midian, quando Moisés fugiu lá do Egito, era a descendência exatamente de Abraão. Então Abraão tem três linhagens, 3 religiões da descendência de Abraão. Tem o judaísmo, tem o islamismo e tem o cristianismo. Tudo da descendência de Abraão. Então Abraão, ele deixou a sua história registrada nas páginas das Escrituras, lá na galeria dos heróis da fé, como alguém que teve as promessas, que ele não viveu todas elas, mas a fé dele alcançou todas as promessas. A fé dele alcançou como se Jesus Cristo tivesse vindo a essa terra, nascido, crescido, morrido e ressuscitado. Então Abraão, pela fé, ele alcançou. Aí alguém disse, quem tem promessa de Deus não morre. 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 Abraão morreu. E as promessas não tinham se cumprido tudo aí. Amém, amados?